Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa videoaula de Educação Física. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a tirolesa. Quais que são os objetivos da nossa aula então? Reconhecer a tirolesa como prática corporal de aventura, compreender a estrutura, principais regras e fundamentos da tirolesa enquanto prática corporal de aventura. Então passar um pouquinho por essa evolução histórica, entender como a tirolesa surgiu até ela chegar no que é nos dias atuais. Vamos refletir um pouquinho então, parar para pensar. Você conhece a tirolesa como um esporte também? Qual o local que ela pode ser praticada e como é uma tirolesa? Você já teve alguma experiência com tirolesa? Existem registros de acidentes? Então eu vou deixar um tempinho para vocês refletirem sobre essas questões e nós já voltamos para conversar.
Voltamos, pessoal. E aí, conseguiram fazer essas reflexões? Vocês conhecem a tirolesa como um esporte ou mais uma prática? A tirolesa ela não tem campeonatos mundiais estruturados com regras fixas no mundo inteiro, não é mesmo? Então ela funciona muito mais como uma prática corporal de aventura. Ela pode ser praticada dentro de parques, até parques fechados que apresentam propostas de mini tirolesa, como em locais abertos. Ela pode ser praticada em diferentes ambientes, né? Se já tiveram experiência, essa é uma pergunta mais pessoal. Vários de vocês pode ser que já tenham praticado, inclusive ela pode ser praticada por crianças, né? Mas infelizmente existem sim alguns registros de acidentes com a tirolesa e esses registros é importante nós entendermos que normalmente são ocasionados pelo mau uso, pelo desrespeito às normas de segurança. Então, como toda a prática corporal de aventura, nós precisamos pensar muito na questão do respeito à segurança para evitar acidentes. Qual que é o conceito, então, da tirolesa? Consiste em um cabo aéreo ancorado horizontalmente entre dois pontos, pelo qual o aventureiro se desloca através de roldanas conectadas por mosquetões a uma cadeirinha de alpinismo e se desloca de um local a outro por esse cabo, com roldanas no sentido horizontal. Então, se nós observarmos, né, nós vamos ter os cabos presos ali pelas roldanas, a pessoa que vai praticar na cadeirinha e vai fazer esse deslocamento no sentido horizontal. Atualmente, a tirolesa é um dos vários esportes de aventura sendo realizada no mundo inteiro. Assim como outros esportes, a tirolesa surgiu da necessidade de percorrer determinados trajetos. Então surge dessa necessidade, muitas práticas corporais de aventura, elas surgem exatamente dessa necessidade, transpor obstáculos naturais, alguns trajetos que eram inviáveis para serem percorridos a pé ou mesmo a cavalo, dessa forma mais terrestre, e o homem evoluiu na tecnologia pensando em como transpor esses obstáculos, chegando na criação da tirolesa. Quais que são as características, então? O cabo fica nas alturas, ao ar livre, normalmente conectado a árvores ou estruturas próprias. O praticante tem a sensação de voar sobre o local. Então, quando você faz a prática, a sensação que você tem é que está voando. Quem já participou, quem já teve essa experiência, consegue entender um pouquinho melhor o que eu estou explicando, né? Essa questão de estar voando. É fácil de ser praticada, não exige técnica nem condicionamento físico específico do praticante. No caso, eu diria que exige coragem, né? A professora de vocês aqui nunca teve coragem para essa prática, por exemplo, né? Porque eu acredito que pelo menos um pouquinho de coragem você precisa, não ter tanto receio de altura. Mas muitos de vocês eu sei que são muito mais corajosos e com certeza já tiveram essa experiência, essa vivência. Muitas tirolesas estão acima de florestas, lagos e outras lindas paisagens, o que torna a experiência mais prazerosa. Pode ser praticado por pessoas de qualquer faixa etária, desde que realizem um local adequado, usando os equipamentos de segurança. Como eu falei para vocês anteriormente, então, a importância do uso e do respeito à manutenção dos equipamentos de segurança. Como que surge a tirolesa? Qual que é a história dela? É originária da região de Tirol, na Áustria. Inicialmente, era utilizada apenas para a travessia de coisas importantes sobre os rios e montanhas da região, como mantimentos, animais e até pessoas. Então, ela surge para você deslocar um mantimento, uma coisa muito importante de uma região para outra. Você amarrava ali na ponta da tirolesa na extremidade, transportava e ia ter alguém na outra extremidade que receberia o pacote, o animal e futuramente, daí posteriormente, as pessoas que também foram incluídas. Nós temos uma imagem do que é essa região, né, essa região de Tirol, ali na Áustria, para vocês entenderem o porquê da importância da criação, uma região muito montanhosa, que em muitos momentos ali tinha a travessia mais dificultada. No século XIX, em meio à guerra presente na Europa, em que destruía passagens e caminhos, a tirolesa se transformou em um meio de transporte mais eficaz para a população e soldados.
Hoje, a tirolesa se tornou um dos esportes de aventura sendo realizado no mundo inteiro. Então, olha que interessante, gente, nós conseguimos ver um cavalo sendo transportado aqui, né? Nós também conseguimos ver o transporte de pessoas e foi muito utilizado, então, na Segunda Guerra, uma solução para o transporte ali, quando as passagens estavam sendo destruídas. Quais que são os equipamentos de segurança presentes na tirolesa? Assim como todo esporte nas alturas, é necessário uma série de equipamentos para garantir a segurança. Os principais itens obrigatórios são a cadeirinha de alpinismo, né? Então, essa cadeirinha, que é a cadeirinha que a pessoa vai ser fixada, capacete, as pessoas precisam do uso do capacete, anel de fita, então nós temos a fita aqui, corda, mosquetão, polia da tirolesa, tá, gente? Então, nós conseguimos ver aqui alguns desses equipamentos pela imagem, todos eles sendo respeitada a segurança, a manutenção desses equipamentos, o risco de acidentes é mínimo. Quais que são as modalidades da tirolesa, então? A tirolesa pode ser realizada em rios, vales, cachoeiras, pedras e montanhas. Como todo esporte de aventura, existem várias modalidades. As mais conhecidas são a tirolesa seca, que consiste em começar o trajeto em uma plataforma e terminar pousando em terra firme. Então, nós começamos na plataforma no alto e finalizamos na terra firme, no chão. Ou a molhada, que tem como destino a queda em um lago. Então, nós também podemos fazer o final do percurso da tirolesa em um lago. Algumas curiosidades. É definida pelo deslizamento realizado com equipamentos individuais em um cabo de aço fixado entre pontos de diferentes alturas. Serve tanto como esporte como trabalho em grandes alturas. A montanha mais alta dos Emirados Árabes abriga a maior tirolesa do mundo, com quase 3 quilômetros de extensão. E a 1.680 metros acima do nível do mar, da Jezebel Jaz, seguem cabos de aço por um caminho equivalente a 28 campos de futebol. Então, nós temos algumas imagens que mostram algumas coisas relacionadas a essas curiosidades, a extensão, que ela pode ser muito extensa. Então, se existem formas de praticar indoor a tirolesa em percursos mínimos, nós também conseguimos fazer com percursos enormes. Nós conseguimos fazer ali tirolesas que passam por uma grande extensão. E no Brasil? O maior percurso da tirolesa no Brasil fica em Santa Catarina, entre as cidades de Benedito Novo e Rodeio. É conhecido como K2000. A mais famosa tirolesa do Brasil é a de Pedra Bela, no estado de São Paulo, e possui 1.900 metros de extensão a 130 metros do chão. A velocidade pode atingir até 150 km por hora. Já a mais alta é em Ouro Preto, Minas Gerais, e é realizada a uma altitude de 1.500 metros. Já a maior tirolesa dentro d'água é localizada em Morro de São Paulo, na Bahia. São 340 metros de queda a 70 metros do chão, ela encerra com um banho do mar. Então, se nós pensarmos nessas curiosidades das tirolesas no Brasil, né, lógico, não é todo mundo que vai ter a oportunidade de ir para esses locais específicos para praticar, mas mesmo locais próximos, aqui na região metropolitana de Curitiba, existem vários locais que proporcionam, interior do Paraná também, algumas mais curtas, algumas mais extensas, parques fechados, parques infantis fechados também proporcionam a prática, e nós temos diversos locais que nós conseguimos sim praticar. Vamos para a nossa atividade de mão na massa. Em pequenos grupos, vamos planejar como fazer uma tirolesa na escola, onde amarrar as cordas, o que utilizar para o movimento na corda, quais as medidas de segurança que precisam ser observadas. Como sugestão, poderá ser usada uma corda de vários metros, geralmente encontrada nas escolas, alguns nós carioquinha e uma roldana de 10 centímetros.
facilmente adquirida em lojas de construção por preços acessíveis. Na sequência, vamos escolher a melhor ideia e colocá-la na prática. Nós até temos uma imagem aqui que vocês podem se basear de como construir isso na escola, não é mesmo? Eu vou deixar um tempinho para vocês pensarem, às vezes refletirem, conversarem com professores, colegas e vermos como colocar essa atividade da tirolesa na prática. Daqui a pouquinho nós voltamos para conversar.
Então, pessoal, voltamos. E aí, conseguiram pensar onde construir essa tirolesa dentro da escola? Quais materiais vocês conseguiram? Conseguiram treinar o nó carioquinha na corda? A roldana, né? Eu sei que essa roldana, ela é adquirida em lojas de materiais de construção. Conseguiram, às vezes, negociar com a direção consegue ter acesso a esses materiais. Porém, nós temos que fazer uma reflexão aqui sobre onde colocar e como colocar essa tirolesa dentro da escola. Se nós vamos fazer atividade, se nós queremos fazer de uma forma segura, seja como eu deixei na imagem aqui a sugestão da quadra da escola, seja em um outro ambiente escolar, nós temos que pensar na segurança. Então eu vou fixar essa tirolesa de uma forma que eu pratique ela muito próxima ao solo. Eu não tenho como montar uma tirolesa da mesma forma que ela é feita em ambientes externos, com todo o equipamento de segurança, todo o material necessário. Dentro da escola nós não temos como garantir toda a segurança, todo o equipamento de segurança. Então, conseguimos as cordas, conseguimos a ancoragem, as roldanas, pensamos onde colocar esse equipamento, beleza, show de bola. Mas agora nós temos que pensar na segurança, não colocar no alto, porque se eu coloco no alto, sem o equipamento de segurança necessário, sem toda a condição ambiental necessária, uma queda pode gerar lesões muito sérias. Então, fazemos próximo ao solo para entender como que vai segurar nessa corda, como que vai fazer esse deslocamento, porém respeitando para que depois não tenhamos transtornos com lesões, não é mesmo? Pessoal, outra questão importante para observar. A direção às vezes pode conseguir o material e demorar 1, 2, 3 dias para vocês terem a segurança que vocês conseguem realmente fazer o nó na corda certinho. Então tenham paciência, leva tempo para que vocês consigam fazer o nó certo, para que vocês consigam pôr em prática de uma forma segura. O que nós estudamos na aula de hoje então? O nome tirolesa foi dado por ser uma atividade esportiva de aventura originária da região de Tirol, na Áustria. Na tirolesa, as modalidades mais conhecidas são a seca e a molhada. Com várias alturas e distâncias, é possível desfrutar de sua prática em lugares como parques, viveiros, bosques, montanhas, terrenos acidentados, entre outros. Eu deixo para vocês uma referência do material que nós usamos para a aula de hoje e com isso nós encerramos mais uma videoaula de Educação Física. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.